Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero falar sobre a importância do pai para o filho. E eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 4. Hoje eu não vou fazer uma exposição de um texto, vou tratar de um tema. Então vou ler esse texto apenas para ancorar o nosso tema, mas vamos buscar a consubstanciação do tema ao longo de toda a Bíblia. Efésios 6,4 diz assim: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer é que a paternidade responsável certamente é a missão mais árdua e ao mesmo tempo a mais nobre que Deus confia ao homem. Preste atenção no que eu disse: paternidade responsável. Porque um pai que tem um filho irresponsavelmente, sem qualquer compromisso em cuidar dele, em formá-lo, em educá-lo, em criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor, é um irresponsável. É fácil gerar. Por isso o pai não é apenas aquele que gera, mas ele precisa ser responsável para gerar e criar. Isso também significa que é mais fácil o homem ter sucesso fora de casa, como um grande profissional, e alcançar vitórias exponenciais na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, no seu desempenho, até mesmo granjeando fortunas, do que ter êxito, sucesso dentro de casa. Grandes homens que tornaram o seu nome notório na história, fracassaram rotundamente dentro de casa. Vitórias esplêndidas fora do portão, derrotas amargas dentro dos portões. Você encontra inclusive personagens bíblicos que se enquadram dentro deste perfil. Você pega, por exemplo, Eli. Você, por exemplo, observa Davi ou rei Ezequias, homens que tiveram notoriedade, que foram heróis e deixaram marcas profundas, até indeléveis, na vida do desempenho público, mas colheram derrotas fragorosas dentro de casa, nesta área da paternidade. Quando você compara o primeiro século, quando Paulo escreveu esse texto, com os nossos dias, eu acho que há dois extremos. Lá no primeiro século, reinava o sistema do patria potestas. O que era o patria potestas? Era a autoridade plena, suprema, do pai sobre o filho. O filho era uma espécie de propriedade do pai. O pai podia escravizar o filho, prender o filho, até tirar a vida do filho. Quando você olha a nossa geração, parece que hoje nós estamos vendo a outra ponta, a perda da autoridade do pai sobre os filhos. Parece que os meninos hoje estão mandando. Os pais estão hoje no cabresto dos filhos. Se os pais não dão o que os filhos querem, eles fazem uma confusão. Li há poucos dias uma coisa até curiosa, que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Então nós estamos vivendo esse outro extremo, dos pais sem autoridade, dos pais líquidos, dos pais flácidos, dos pais complacentes, dos pais reféns.
dos pais que estão desidratando. Alguns, é verdade, por sua própria responsabilidade, porque tem muitos homens hoje que transferem totalmente a função de criar os filhos para a esposa. São pais passivos, são pais omissos, são pais que não assumem o seu papel, ou terceirizam isso para a igreja ou para a escola, e não assumem o seu papel. E eu só chamo a sua atenção, enquanto você está com a Bíblia aberta em Efésios, para você olhar comigo o verso 1, 6:1 e o 6:4, porque aí está escrito assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No verso 1, pais é pai e mãe, ou seja, filho, filha tem que obedecer pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. Porém, no verso 4, quando diz assim, vós pais, aí já não é pai e mãe mais. A palavra pais aqui, no verso 4, é diferente da palavra pais no verso 1. A palavra pais no verso 4 é uma referência exclusiva ao pai, ao homem, ao sexo masculino. Em outras palavras, muito embora a mãe seja pedagoga, seja instrutora, seja formadora, talvez primeira, da personalidade do bebê, Deus confiou ao homem, ao pai, ao marido, a responsabilidade, o ônus da formação do filho. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que é um pai? Não é apenas aquele que gera, né? Alguns pais não podem gerar e adotam filhos. Embora esse filho não tenha procedido o seu próprio corpo, ou sido gerado no ventre da sua esposa, é filho. Filho. E eu penso que muitos pais, e vocês conhecem, espero que não seja a realidade de cada um aqui, mas às vezes o filho vem sem planejamento. E aí surpreende tanto o pai quanto a mãe. Puxa vida, nós não queríamos agora, ou não esperávamos agora, ou não estávamos preparados para agora, ou não tínhamos condições econômicas para agora, e o filho vem. Porém, isso não acontece com o filho adotivo. Não é verdade? Nenhum pai, nenhuma mãe adota uma criança sem planejamento, sem pensar bem, sem refletir direito, sem uma escolha deliberada. O certo é que mesmo que o filho não tenha sido gerado, ao ser adotado, ele é filho de fato, com todos os direitos plenos. Mas o que é pai ainda? Não é apenas aquele que gera, é aquele que forma, ensina, prepara para a vida. E mais, o pai é também provedor. Diz a Bíblia que os pais entesouram para os filhos. Porque gerar um filho e abandoná-lo, gerar um filho e não assumir compromisso, é uma irresponsabilidade. Então, gerou, assume, busque provisão, entesoure para ele. Notinha de rodapé. Há pais que já estão numa posição econômica favorável ou até confortável, e os filhos começando a vida, às vezes estão vivendo uma magrela, né? Tem pai que não socorre o filho, que não ajuda o filho, que deixa o filho passar até necessidade, tendo condições de ajudar. Eu nunca me esqueço de um amigo, um presbítero querido, que um dia disse assim para mim: pastor, pai precisa ajudar filho quando o filho precisa, porque deixar a herança depois que morre para o filho, isso é lei.
Isso não é favor, é lei. É lei. Eu não estou dizendo que o pai e a mãe vão dar tudo de mão beijada, não ensinando o filho a ralar, a trabalhar, a valorizar. Não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes, mesmo nessa conjuntura de trabalhar, de ralar, de se esforçar, de se empenhar, o filho está passando uma necessidade pontual. E às vezes os pais, tendo como ajudar, não ajudam. Então, preste bem atenção nisso. Mas além de ser o provedor, o pai, à luz das Escrituras, é um espelho para os filhos. Isso é muito curioso, sabe por quê? Porque os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Os nossos filhos nos veem mais do que nos ouvem. E quando você pega essa figura do espelho, 4 verdades vêm à nossa mente. Primeiro, o espelho é mudo, né? Todo mundo tem um espelho. Todo mundo tem um espelho. Você tem espelho em casa, você tem espelho no quarto, você tem espelho no carro. Para que você usa um espelho? Não é para você perguntar, espelho, espelho meu, porventura tem alguém mais belo do que eu? É para isso que você olha o espelho? Não. Você olha no espelho para saber se tem alguma coisa fora do lugar para você acertar, não é isso? Então você penteia o cabelo, mas de repente se você pentear assim, olhar no espelho, uma parte não ficou bem legal não, você tem que ir lá dar uma consertada. Você vai botar a gravata, aí você tem que olhar para saber se ela está torta ou está enviesada, ou está certa. Você vai botar uma roupa, de repente você olha de novo, olha outra vez, e as mulheres ajudam bastante, não está combinando, né? Então o maridão, antes de sair de casa, dá uma perguntada para a esposa se você está legal, porque de repente você acha que está e não está. O espelho não grita, o espelho demonstra. O espelho não fala, ele mostra. Os nossos filhos estão olhando para nós, mesmo quando você não está falando nada, eles estão observando você. Mas em segundo lugar, o espelho, para ser útil, além de mudo, ele é o quê? Ele precisa estar limpo. Um espelho sujo não ajuda nada. Deixa eu contar uma ilustração para você, para explicar isso aqui. Tinha uma mulher que morava num bairro, e a vizinha dela, aquelas casas americanas que não tem muro, que quintal é só o limite geográfico, mas não tem nem cerca, nem muro. E ela olhava da cozinha, pelo espelho do vidro que era transparente, e dizia para o marido dela assim, essa vizinha é muito relaxada, olha aí, ela está dependurando a roupa no varal, a roupa está suja, acho que ela deve usar um sabão de 5ª categoria, e isso era toda semana, um dia o marido enjoou com ela, falou, fulana, minha esposa, você está criticando muito a vizinha, você dá uma olhada na nossa janela? Não era a vizinha que era relaxada não, a janela dela estava suja. Se o espelho estiver sujo, você enxerga tudo o quê? Turvo. Então os pais precisam ser um espelho limpo, para os filhos não enxergarem as coisas de forma anuviada, nublada. Mas terceiro, o espelho para ser útil tem que ter luz. Você tem espelho na sua casa, apaga a luz de noite para ver. Para que serve o espelho? Para nada. Então sem luz, não adianta ter espelho. A luz é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é o espelho? É Jesus, eu sou a luz do mundo. Então os pais precisam guiar a sua vida pela palavra e uma vida cristocêntrica. Mas finalmente, o espelho para ser útil precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam ter uma vida plana.
Agora, dito isto, eu queria olhar com vocês dois modelos, um negativo e um positivo. Porque o homem inteligente é aquele que aprende com os seus erros, mas o homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. É por isso que a história será nossa pedagoga ou será nossa coveira. Se você não aprender as lições da história, você está fadado a repetir os erros da história. Então eu gostaria de elencar aqui alguns tipos de pais, do ponto de vista negativo, não para nós imitar esses pais, mas para nós evitarmos o que eles fizeram. Primeiro pai, eu chamaria de um pai fraco. Pai fraco. Você conhece pai fraco? Aquele cara que não tem autoridade, os filhos não escutam, ele aumenta o volume da voz, mas não sobe um tom na autoridade. E a Bíblia fala de um pai fraco, chamado Eli. Ele era um juiz, e ele era um sacerdote da nação toda, durante 40 anos. Fora dos portões, ele era o cara. Dentro dos portões, um fracasso. Ele criou os filhos eram sacerdotes iguais a ele, mas ele não tinha pulso para educar os filhos. Irmãos, aqui tem um ponto para nós desafiador. E vocês que estão aí com os cabelos brancos iguais aos meus, podem ter certeza disso. Os nossos pais tiveram menos trabalho para nos educar do que nós estamos tendo para educar os nossos filhos, e nós estamos tendo menos trabalho para educar os nossos filhos que os nossos filhos terão para educar os nossos netos. Por quê? Por quê? Eu fui criado na região rural, não tinha televisão, tinha internet, não tinha celular, não tinha tablet. Então era final do dia ao redor do fogão, escutando as histórias. Quem era o seu herói? Seu pai. Hoje o menino não aprendeu a falar papai e mamãe, ele já tem um celular, ele já tem um tablet. Ele sabe usar aquele troço mais do que você. Ele tem 1000 informações na cabecinha dele que você nunca tinha visto até os 18 anos. Você quer 18 anos o quê? Então a concorrência é muito grande. As vozes que falam aos ouvidos deles são múltiplas. Ou seja, os pais hoje precisam redobrar os esforços para alcançar os mesmos resultados que os nossos pais alcançaram lá atrás. Filhos precisam de limites. Pode, não pode. Vai, não vai. Se os pais perderem o pulso quando as meninas são crianças, se não amoldar a vara enquanto ela está verde, depois que a árvore engrossa, é muito complicado dobrar. E mais, nós estamos vivendo uma geração onde, desculpem, é o meu pensamento, o Estado está interferindo na família. O Estado está dizendo o que é que o pai e a mãe pode e não pode fazer para educar os filhos. A escola, o Estado dá instrução, mas a formação compete à família. Não é o Estado que vai dizer para você como é que você educa o seu filho. Então nós estamos vivendo uma geração, irmãos, complicada. E os pais precisam ter graça de Deus e pulso, para não ser fracotes. Mas não, aqui na minha casa quem manda sou eu. Quem estabelece isso sou eu.
E os filhos precisam entender isso. Eles estão debaixo do seu teto, eles estão comendo na sua mesa, e você que está dando de roupa para vestir, você que está pagando escola. Então, nada de se sentir assim, não, você é de Deus, não. Não estou dizendo que você vai ser um carrasco, que você vai ser implacável, que você vai ser durão. Estou dizendo que firmeza e doçura caminham juntas. Você é o pai que exorta e o pai que pega no colo. É o pai que pega firme e o pai que abraça e beija. É o pai que admoesta e o pai que encoraja. O que não pode é só ser um lado. Pai que só cobra, nunca elogia, adoece o filho. Pai que só elogia e nunca exorta, cria um filho mimado. Os filhos de Eli não escutavam o pai. Ele não tinha pulso com os filhos, a ponto da Bíblia dizer que ele amava mais os filhos do que a Deus. E mais, se você percebe na leitura de 1 Samuel, chega um momento em que o próprio Eli participa dos pecados dos filhos. Ele se torna não só um pai bonachão, mas um pai conivente. Então esse é o primeiro exemplo negativo que nós temos que evitar. Um pai fraco. Segundo exemplo negativo, eu chamaria de um pai distraído. E eu quero evocar o exemplo, o aspecto de Davi. Pensa comigo que a Bíblia registra lá em 2 Samuel 13, que o Aminon, era o filho mais velho de Davi, começou a emagrecer. O semblante do cara estava meio perturbado. O Davizão está lá, nem percebe que o filho mudou, o semblante mudou, o cara está emagrecendo, não está comendo direito. Aí vem um primo do Aminon, chamado Jonadab, uma víbora. Falei, não, o que está acontecendo com você, cara? Não, rapaz, eu estou meio doido, sabe, eu estou apaixonado. Falei, mas que moça é essa que você está apaixonada, rapaz? Você é filho do rei, você é o primogênito do rei, você pode casar com tanta moça bonita aí. Quem é a moça? Por que você está sofrendo tanto? Não, cara, porque é a minha irmã. Minha irmã, a Tamar. Meia-irmã, né? Filha do mesmo pai com outra mãe. O Davi não está percebendo nada disso. Aí o Jonadab disse, não, cara, deixa eu te dar uma dica. Vai dar certinho. Finge-se de doente. Quando você estiver de cama, aí seu pai vai abrir os olhos para você, vem te visitar. Quando ele chegar, você vai dizer para o seu pai, seu pai, eu não estou comendo nada há tanto tempo, estou emagrecendo, estou doente, mas se a minha irmã vier aqui e fizer uma refeição especial para mim, da mão dela, eu acho que eu vou conseguir comer. O Davi, que era um herói de guerra, o Davi, que era um cara esperto, o Davi, que era um homem tão atinado com tudo na vida, está tapado para ver o que está acontecendo dentro da casa dele. E empurra Tamar lá para a boca do lobo, sem discernimento, distraído. O que acontece? Quando a coitadinha da Tamar entra no quarto, o Aminon deu ordem, ó, todo mundo some. Quando a menina ficou sozinha com ele, ele agarra a irmã, forçou a irmã, estuprou a irmã, e depois sentiu nojo dela, e a jogou fora como se joga uma lata de lixo. O que o Davi fez? Ficou irritado. Mas fez o quê? Nada. Você conhece aquele tipo de pai que esbraveja, grita, tal, mas não faz nada? Ele não chamou Aminon para dar uma descompostura nele? Ele não chamou Tamar para consolá-la? Para onde foi Tamar? Para a casa do irmão dela, Absalão. Olha que coisa esquisita. O pai terceiriza uma coisa que era dele. É minha filha, dela cuido eu. Eu cuido dela. Você não, filho, você é irmão. Isso é papel de pai. Papel de pai. Bom, vocês conhecem a história. O Absalão nutriu ódio pelo Aminon durante 2 anos. Deu
todas as pistas para Davi que ele iria matar o Aminon. Davi, ó, distraidão. É quase hilário o relato bíblico. Um dia, o Absalão chega para o pai e falou: pai, vim convidar o senhor para uma festa. É, meu filho, você vai fazer festa? Vou. Eu quero o senhor lá. Davi responde assim: ah, filho, você é pesado para você. Quando é que um pai é pesado para a festa de um filho? Quando? Ah, pai, já que o senhor não quer ir, então manda o Aminon ir. Olha, mas acendeu todos os alarmes da casa. Todas as buzinas tocaram. Aminon? Sabe que eu tinha esquecido? Não, pai, mas o Aminon não pode faltar na minha festa. Distraidamente o Davi manda agora Aminon para a boca do lobo. Aquela festa só tinha um propósito: criar um cenário para matar o Aminon. Quem estava dentro da casa do Davi na noite do assassinato? Quem? Lembra quem? O Jonadab. O cara que tramou toda aquela cena para o Aminon estuprar a irmã. Por que que o Jonadab está na casa do Davi na noite em que o Aminon foi assassinado? Para tirar uma casquinha em Davi. Porque a notícia que chegou foi que Absalão tinha matado todos os filhos de Davi. Aí o Jonadab disse: não, rei, fica calmo. Morreu todo mundo não, só morreu o Aminon. Porque na verdade todo mundo sabia disso. Sabe o que aqui está dizendo? Ô Davi, você é um pai distraído. Você não fez nada. Você não agiu. Irmãos, tem hora que é preciso agir. O meu sogro, que é um homem sábio, e a minha esposa sempre comenta isso dele, e é uma frase que eu acho que merece ser grafada. Ele diz o seguinte: choro não mata filhos, mas desobediência mata. Tem hora que pai fala coisa que não agrada aos ouvidos dos filhos, e fica aborrecido, fica chateado, entra para o quarto, tranca a porta, chora. Mas choro não mata filho não. Mas o pai vê o filho num caminho de morte e não querer constranger, não querer falar, não querer exortar e deixar no caminho de morte, aí sim, aí é uma tragédia. Deixa eu dar um terceiro exemplo. Pai egoísta. E eu gostaria de evocar a figura do Ezequias. Vocês se lembram de que Ezequias começou a reinar com 25 anos em Jerusalém, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Quando Ezequias, que era um homem piedoso, um homem que fez um governo lindo, maravilhoso, fez reformas, porque o pai dele era uma tralha, o pai dele era o Acais, encheu Jerusalém de ídolos, fechou a casa de Deus. Quando Ezequias estava no auge do governo dele, porque foi no governo dele que a Síria tomou as 10 tribos do norte, agora com 39 anos de idade, 14 anos depois começou a governar, o poderoso império assírio cerca Jerusalém, manda um recado abusado para ele: se renda. Não bastasse esse cerco, esse sítio de um poderoso exército, ele ficou doente, uma úlcera, médico nenhum resolveu o problema. Aí Deus manda o profeta Isaías na casa dele com uma ordem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que aconteceu? Ele orou a Deus, chorou diante de Deus. Deus respondeu a oração dele. Deus disse: olha, eu vou lhe dar mais 15 anos de vida, vou libertar Jerusalém do poder da Síria. Mandou um anjo, matou 185 mil soldados numa pancada só. Diz a Bíblia lá em
segundo Crônicas 32, que o rei Ezequias, ao receber 2 milagres, a libertação política e a cura física, em vez de agradecer a Deus, o coração dele se exaltou. Se exaltou. Como assim se exaltou? Quando o milagre foi proclamado, um novo império que estava surgindo, bem distante dali, muito distante dali, Império Babilônico, mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias, cartas, presentes. Quando a comitiva chegou, diz a Bíblia, que o Ezequias abriu os seus tesouros, abriu o seu palácio, abriu tudo o que tinha e mostrou quão rico, quão poderoso, quão magnífico ele era, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. A Bíblia diz que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Deus mandou o profeta Isaías de volta lá e disse: o que aconteceu aí, o rei? Estou sabendo que você recebeu uma comitiva. Ah, recebi. De onde era? Ah, não lugar muito longe, da Babilônia. E o que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, mostrei tudo que tinha eu mostrei. Mostrei minha riqueza, minha fortuna, meu poder. Aí o profeta diz assim: foi mal o que você fez. Agora escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia vai se fortalecer, vai ficar um grande império e vai voltar. E vai saquear tudo que vocês ajuntaram até hoje e nas futuras já tudo, vai levar tudo embora. Segundo, os seus filhos, os filhos que vocês gerarem, vão ser levados cativos para a Babilônia. Terceiro, esses filhos vão ser feitos eunucos, vão ser castrados, não vão poder gerar mais. Quando o rei escuta esta notícia, pasmem vocês, o rei disse para o profeta assim: boa essa palavra. Mas espera um pouquinho, você não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando que a Babilônia vem, vai saquear tudo, que os filhos vão ser escravos e vão ser castrados. Você diz que é boa essa palavra? Não, ele não falou, ele pensou. Boa essa palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando essa profecia se cumprir, eu não estou mais aqui não, eu já bati as botas, e depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Prova disso é que quando ele morre 15 anos depois, o filho herdeiro tem 12 anos, ou seja, o herdeiro do trono foi gerado e nasceu 3 anos depois que foi curado. Quem era o herdeiro dele? Manassés, o pior de todos os reis de Judá, um monstro, um assassino, um feiticeiro, um idólatra, o pior rei. Por quê, irmãos? Um pai egoísta, só pensa nele, um bom vivant. Eu penso em mim, eu cuido de mim, eu quero para mim, não quero nem saber como é que vão ser os meus filhos, meus netos, não quero nem tomar conhecimento disso, isso não me interessa. A Bíblia nos mostra que nós precisamos cuidar das futuras gerações. Mas deixa eu concluir a cena dos aspectos negativos. E eu só estou falando de pai batuta, hein? Só pai batuta. Eli, Davi, Ezequias. Deixa eu dar outro pai batuta agora. Foi negativo? Samuel. Irmão, Samuel foi um dos homens mais brilhantes da história. O maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da sua geração. O homem que intercedia pelo povo. O homem que na hora de se aposentar, e ele começou cedo, na hora que ele está se aposentando, dando o seu último relatório à nação, ele dá o seu exemplo, diz o seguinte: me prove que durante toda a minha administração pública, porque ele era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz,
tinha função religiosa e política. Se algum dia eu corrompi, se algum dia eu aceitei um centavo de suborno, se algum dia eu peguei um cabrito que não era meu na administração pública, se algum dia eu surrupiei o erário público, levei vantagem em algum negócio para me locupletar, e eu fico pensando se os políticos de Brasília pudessem dar o mesmo testemunho diante da nação. Porém, se você ler capítulo 12 de 1 Samuel, os anciãos todos, toda a liderança, vem a Samuel e diz: ô Samuel, você já está quase batendo as botas? Então faz uma coisa para nós, antes de você morrer, constitui-nos um rei como as outras nações. Sabe por quê, Samuel? Debaixo da autoridade dos seus filhos, nós não vamos ficar. Sabe o que Samuel fez? Ele constituiu os filhos dele como juízes. Quem constituía juiz em Israel? Deus, só Deus. Sabe o que Samuel está sendo hoje aqui para nós? Um pai nepotista. Um pai que coloca os filhos numa posição de liderança máxima da nação e ele não tinha competência para fazê-lo. Sabe quando o pai favorece o filho, mesmo que esse favorecimento seja ilegal? Dá um jeitinho para encaixar o filho, usando o poder que tem na mão, para colocar o filho numa posição que não é competência dele, tem que surrupiar a lei. O Samuel deu um exemplo diante da nação inteira de uma virtude dele: integridade. Eu não roubei de ninguém. Qual foi o pecado dos filhos dele? Usura, avareza, meter a mão no erário, pegar o que não deve, o que não é direito. Então, só preste atenção no que eu vou dizer agora para entrar em alguns exemplos rápidos positivos. Se um homem do jaez, da estatura moral de Samuel, falhou como pai, você e eu temos que botar a boca no pó. Você e eu temos que botar a boca no pó. Preste atenção nisso, irmãos. Nós amamos os nossos filhos mais do que a nós mesmos. É engraçado, tem hora que passa na cabeça da gente algumas coisas, né? Eu tenho certeza que o pai e a mãe que estão aqui hoje, se preciso for, de forma consciente, ele se prontifica a dar a vida pelo filho, pela filha. Não é isso? Chegar numa situação assim, última, ou você ou seu filho vão ser fuzilados. Tem certeza que os pais aqui dão o primeiro passo. As mães dão o primeiro passo. Você morre pelo seu filho, você morre pela sua filha. Se você ama o seu cônjuge, você morre por ele. Agora, o fato de você estar pronto a dar a vida pelo seu filho não pode levar nem você, nem a mim, nem nós todos aqui a jeitosamente, ilegalmente, ilicitamente, imoralmente tentar dar um jeitinho para encaixar os nossos filhos em vantagens que não lhes compete. Isso não agrada a Deus. Quem honra os nossos filhos é Deus. Eu não preciso querer honrar os meus filhos mais do que a Deus. Isso Deus não aceita. E Samuel, embora um homem tão brilhante, falhou nessa área. Bom, deixa eu lhes dar agora alguns exemplos positivos. Primeiramente, vou pensar com vocês sobre um pai intercessor.
Vem à minha mente quem? Jó. Jó capítulo 1, versículo 5, mostra para nós que Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, ele era o cara mais rico da sua geração, ele era o cara mais piedoso da sua geração, e você sabe que todo homem rico tem uma agenda o quê? Folgada? Não, tem uma agenda o quê? Apertada. Tem muita coisa para cuidar, tem muita terra para ver, tem muito empregado para administrar, tem muitos bens para administrar, mas Jó dedicava o melhor do seu tempo para orar e interceder pelos filhos, de madrugada, botava o despertador, e mais, chamava os meninos, vem cá, todo mundo independente, todo mundo com a sua casa, vem cá, olho no olho, conversava com eles, intercedia a Deus por eles, oferecia holocaustos para cada um deles, eram 10, velava pela vida espiritual dos filhos. Então deixa eu lhe dizer algo, às vezes você pensa que seu papel como pai, eu estou falando mais de pai hoje, mas as mães estão incluídas, tá? Cessa quando os seus filhos se casam, cessa não, cessa em algum aspecto. Pai e mãe não ficam interferindo na vida dos filhos casados, tá? Então, por favor, não fica lá dando pitaco se você não é chamado. Eu conheço mãe, sogra, que se o filho ou o genro sonhar em ir num restaurante, ela já se inscreve antes. Não vou escolher a mesa. Se o genro ou o filho, a nora, pensar numa viagem, ela já compra a passagem antes. Já reserva o hotel, o quarto do lado, para não dar trabalho. Não, ninguém aguenta isso. Ninguém suporta isso. Então você é presente e ausente ao mesmo tempo. Se é chamado, vai. Mas não fica interferindo demais também não, porque perturba. Deixa os meninos tocar a vida. Seja suporte. Estou aqui, precisou, pode gritar que eu estou correndo, estou indo. Agora, o seu ministério de ajuda espiritual permanece a vida inteira, para os filhos, para os netos, para os bisnetos e para as futuras gerações. Não é por acaso que você tem cabelos brancos, isso significa o quê? Experiência. E você vai contribuir, você vai ajudar, você vai aconselhar. E você muito cuidadosamente, com jeitinho, ô filho, filha, será que se fizer desse jeito não fica melhor? Será que se você não fizer essa abordagem não vai ser mais adequado? Então Jó é exemplo para nós, de um pai que intercede, um pai que busca a santificação dos filhos, um pai que está preocupado com a vida espiritual dos filhos. Segundo exemplo positivo, é o pai comprometido deliberadamente com as futuras gerações. Eu queria que você lesse 2 versículos da Bíblia. Leia comigo Gênesis 18 e 19. Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19. Está escrito o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então preste atenção que tem aqui uma promessa de Deus para ele. Ele vai ser o quê? Uma grande nação. Mas não é só grande, vai ser o que mais? Uma poderosa nação. E nele serão benditas quantas nações da terra? Todas as nações da terra. Bom, se esse cara vai ser pai de uma grande nação, de uma poderosa nação, e nele vão ser benditas todas as nações da terra, esse cara tem que ser o quê? Um exemplo.
Então qual é o propósito de Deus para ele? Agora veja o verso 19. Porque eu o escolhi para, olha a finalidade, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que, ao propósito, guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, com que propósito Deus chamou Abraão? Com que propósito Deus escolheu Abraão? Para que ele ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? Para praticarem a justiça e o juízo. Qual é o papel seu, meu, como pais crentes? É trabalhar para que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas gerações futuras, pratiquem a justiça, conheçam a Deus, andem com Deus, vivam para Deus, saibam quem é Deus. Irmãos amados, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo, nós temos que olhar para as futuras gerações, e Abraão é um exemplo disso para nós. Deixa eu lhes dar um terceiro exemplo, pai que protege. Deixa eu dar agora um texto para você ler, Jó 39, olha lá, Jó 39, versos 27 e 28, está escrito assim: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sob o cume do penhasco em lugar seguro. Olha aqui o que Deus está ensinando para você e para mim. Deus deu este instinto à águia, é uma ave, é um animal irracional, mas que por sabedoria divina, esta ave que é a rainha do espaço, põe o ninho dos seus filhotes aonde? No cume, no alto, no topo dos penhascos, longe de quê? Dos predadores. Olha que lição de vida fantástica. É papel dos pais colocarem o ninho dos seus filhos em lugar o quê? Seguro. Longe de quem? Dos predadores. Quem são os predadores hoje? Deixa eu lhes dizer uma coisa interessante. Tinha e eu morávamos em Vitória. Os nossos filhos, Tiago e Mariana, estudavam numa escola, e eu, ou ela, via de regra, nesse horário ela estava dando aulas na escola onde ela era pedagoga, e eu ia buscar os meninos. Era muito raro o dia que eu ia buscar os meninos, que não tivesse um carrinho de som, panfletando a meninada, com algum show, alguma boate, alguma festa, algum evento, alguma coisa, na porta da escola. Os traficantes ficam aonde? Na porta da escola. Os convites mais perigosos estão aonde? Na porta da escola. Então, vigie. Preste atenção nisso. Quem são os amigos dos seus filhos? Com quem eles andam? Em que festinha eles estão indo? O que é que eles estão fazendo? Que hora eles chegam em casa? Pai precisa estar antenado com isso. Eu estou com 63 anos. Enquanto os filhos eram solteiros, eu não consigo, nunca consegui dormir sem escutar o quê? O barulho de quê? Da fechadura, a porta. E é claro que talvez eu sou muito estressado. Se um filho viaja, casados agora, me liga, chegou. Porque eu estou antenado, não tem jeito, é pai, pronto. Lascou com os outros. Você está antenado.
Não é porque casou que você larga para lá. Você está antenado. Bote o ninho dos seus filhos longe de quê? Dos predadores, em lugar seguro. Deixa eu dar uma palhinha aqui. Vocês sabiam que a questão da relação homoafetiva hoje, se você conversar, e eu sou pastor, conselheiro há 39 anos, já tratei de dezenas de pessoas, talvez centenas. Essa questão é iniciada muitas vezes, mais de 60% por abuso sexual na infância, por membros de família, primos, tios. Então você tem que confiar mais de antena ligada. Antena ligada. Antena ligada. Coloque o ninho dos seus filhos em lugar alto e seguro. Deixa eu lhes dar outro exemplo. Agora é o pai, não só que protege, mas o pai que disciplina. Vamos pegar essa mesma figura da águia. Abra lá em Deuteronômio 32:11 comigo. Deuteronômio 32:11. Está escrito o seguinte: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre ela. Olha que coisa interessante. Primeiro ela coloca o ninho dos filhos lá em cima, mas chega uma hora que os filhotes precisam começar a viver. Não dá mais para ficar fazendo voos longos, trazendo comida lá para o alto. Já tem asinha, já tem penas, já tem penugem, está tudo certinho, está na hora de vazar do ninho. Mas o que a águia faz? Primeira coisa que ela faz, voando em cima, O que ela está fazendo? Mostrando para o filho: olha meu filho, olha como é que faz, olha para mim, veja o meu exemplo. É assim que faz. Você pode voar também, vem comigo, vamos voar junto. Exemplo. E se o filhote não quer sair do ninho? Esse ninho está tão gostoso, está tão quentinho, tem comidinha na hora, né? Mamãe faz o prato, traz para mim na mesa, nem no fogão eu vou, nem na mesa eu preciso ir, mamãe já traz prontinho, que delícia, sair daqui nada, você está doido? O que a águia faz? Vai lá no ninho, tira a penugem, tira o capim macio e deixa só as ferpas, para acicatar os filhotes. Tem hora que a única linguagem que os filhos entendem é a linguagem da disciplina. Não é porque você não gosta dos seus filhos que você disciplina, é porque ama. Diz o Senhor Deus: eu amo e disciplino, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3:19. Mas e se o filhote não sai nem com os espetos acicatando? O que a água faz? Ela tira o filhote do ninho, joga a altura abaixo, e o bichinho sai dando cambalhota. Não sabe voar, nunca voou, e ela deixa. O que está escrito aqui? Depois ela vai, aplana aquelas asas imensas e pega o fio de volta, que se borrachar no chão, leva lá para cima de novo e solta outra vez. 1, 2, 5, 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. O que significa isso? Você pai, você mãe, nunca desista de seus filhos. Nunca. Errou uma vez, vamos à segunda. Errou na segunda, vamos para a terceira. Errou na terceira, vamos para a quarta. Errou a nona, vamos para a 10ª. Não abra mão, não desista. Tem pai que desiste dos filhos. Desista não. A sua lei precisa ser: meu filho precisa ser meu discípulo. O que Paulo disse?
Vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Pai que provoca filho a ira é pai que dá uma ordem e ele mesmo não faz o que ele está pedindo, está ordenando o filho fazer. Pai que provoca o filho a ira é pai que só cobra, mas nunca elogia. Pai que provoca o filho a ira é o pai que bate, mas não beija. Então, pai, você precisa dosar firmeza e doçura, admoestação e encorajamento. Como assim, pastor? Deixa eu exemplificar. Imagina que o seu filhote chegou em casa e diz assim: ô pai, me perdoa, mas levei bomba na escola. Você fica feliz com isso? Que pai, que mãe que fica feliz da vida que o filho chega e fala: levei bomba? É hora de você ensinar o seu filho: filho, vem cá, você foi responsável. Talvez você não para pensar quanto o papai trabalha para pagar essa escola. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu amo você não pelo seu sucesso. Eu amo você apesar do seu fracasso. Eu sei que você tem potencial. Eu sei que você consegue. Vamos pegar junto esse ano? Você vai vencer. Você exortou, você corrigiu, mas você está junto. Porque se você disser: você é um traste, você é burro, você não aprende, você é irresponsável, você não vai dar nada na vida, você não vai para frente. Qual foi o problema aí? Você não tratou do problema, você machucou a pessoa. Ao exortar, você foca no problema, sem ferir a pessoa. Deixa eu dar outro exemplo. O menino chega em casa todo feliz da vida, falou: papai, ó, aqui é a minha nota, ó, tirei 9 na prova de matemática. Falei: menino, você vai tirar 10 quando? Bichinho murcho, vai lá para baixo. Não é possível, eu não agrado meu pai mais não consigo. Você podia dizer: filho, ó, parabéns, na próxima acho que você consegue tirar 10. Bichinho toma B12 na veia. Mas deixa eu concluir. Último ponto. Deixa eu pensar no pai que perdoa. E eu quero evocar o texto de Lucas 15, 20 a 24. Lembra lá do filho pródigo? Pega a herança antecipada, vai para um lugar distante, dissipa todos os bens vivendo absolutamente, dinheiro acaba, os amigos também, e aí vai cuidar de porcos, e está com fome, nem as alfarrobas dos porcos lhe davam para comer. Um dia a ficha cai, e ele pensa assim: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Você quer saber de uma coisa? Vou me levantar e vou ter com meu pai. Quem sabe o meu pai me dá uma chance? Não para ser filho, mas para ser trabalhador, porque pelo menos comida eu vou ter. E o menino sai pensando: meu Deus, será que como é que vai ser? Será que o papai vai me receber? Será que o papai vai me perdoar? Será que o papai vai me dar uma chance? Quando ele está apontando na curva, o pai de longe o avista, sai correndo, o abraça, o beija. E o filho tenta ensaiar o discurso que tinha planejado: vou falar para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado de seu filho, para me tratar como trabalhador. E o pai manda logo lá atrás, logo aí, ó, a roupa nova, a sandália nova, o anel no dedo, e vai lá e mata o bezerro cevado, aquele bezerro que é preparado para uma festa especial. Vamos comer, vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Perdão. Os filhos erram, porque nós também erramos lá atrás. Não tem família perfeita, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, não tem filho perfeito, não tem filha perfeita, não tem família perfeita, não tem família saudável sem perdão. Então perdoe seus filhos. Tem muita gente hoje que está precisando de ser perdoada, sabia? Para ter cura na alma.
Um dia um pai chegou para mim e disse assim: pastor, eu venho para a igreja amarrotado. Falei: mesmo, pai? Vem amarrotado. Falei: como assim? Meu filho me escuta mais. Só chega de madrugada no sábado. Quando eu vou bater na porta do quarto dele para ele vir para a igreja comigo, ele fala palavrão, me desrespeita. Eu não aguento mais, chega aqui quebrado. Falei para o pai assim: pai, vamos mudar o método? Ao chegar em casa hoje, se a porta estiver trancada ainda, bate bem de levinho e diz assim: filho, eu posso bater um papo com você? Se ele não abrir a porta, não insista. Mas se ele abrir, antes de qualquer coisa, dê um abraço nele, dê um beijo nele, e diz para ele assim: filho, eu te amo tanto. Não cobra nada, só afirma o seu amor por ele. No culto da noite, chega aquele pai com um sorriso 915. Você já viu o sorriso 915? Um garotão bonito do lado, me chamou à parte e disse: aconteceu um milagre lá em casa hoje. Falei: mesmo? Conta para mim. Eu cheguei, a porta estava trancada, eu bati bem de levinho e disse: filho, posso falar com você? Quando ele abriu a porta, eu dei um beijo nele, um abraço nele, e disse: filho, eu te amo tanto. E ele enroscou no meu pescoço e chorou convulsivamente e me disse: papai, há muitos anos eu estava esperando esse abraço e esse beijo. Conte comigo, eu estou na igreja com o senhor. A partir de hoje eu estou na igreja com o senhor. Você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Perdoe seus filhos, ame seus filhos, e Deus fará maravilhas. Parabéns, pais, pelo seu dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.